Muito bem, pessoal, tudo bom? Perfeito aí, tudo tranquilo? Estamos de volta aí para continuar nossas aulas. Agora a aula de número 7. Vamos lá então? Aula de número 7. Muito bem, como vocês viram aí na vinheta, a aula de número 7, nós vamos tratar de algumas estruturas de programação que ainda não tínhamos tratado em aulas anteriores, para completar aí alguns recursos básicos da linguagem de programação que nós estamos trabalhando, que é o C#, certo? Então, nós vamos trabalhar com mais 3 estruturas e aí eu vou finalizar esse primeiro processo, esse primeiro passo da nossa disciplina, do nosso conteúdo nesta 7ª aula de conteúdo de código, de codificação em C#, ok? Então vamos lá, vamos dar uma olhada do que se trata esse assunto aí que nós vamos tratar hoje. Somente para lembrar que nas aulas de 1 a 6 nós aprendemos o básico da programação, que inclui algoritmo lógico, comandos de entrada e saída, console.writeLine, console.readLine, atribuição, quando você coloca um valor dentro de uma variável, criação de variáveis, embora eu não coloquei aí, né? Eu esqueci de colocar nessa listinha aí também, mas nós aprendemos a manipular variáveis, nós aprendemos a criar os tipos de variáveis, atribuir valores a elas, fazer cálculos e depois aprendemos a fazer estruturas condicionais, if, else, if, tudo encadeado, 3 tipos diferentes com testes compostos, testes simples, bastante conteúdo, né? E por último, nós vimos a repetição usando while. Isso é o que vimos até agora. E agora nós vamos conhecer então algumas estruturas alternativas para algo que nós já sabemos como fazer, mas tem outras formas. No caso, uma condicional e repetição, tá? Vamos lá, começando com condicional. Então, a condicional você aprendeu a fazer com if, else, if normal, if else e if else if encadeado. Mas existe outra estrutura que quase todas as linguagens possuem, linguagem derivada da linguagem C, e o C# também possui. Do que eu estou falando? Estou falando de switch. Switch. O que é switch? Então, como nós vimos aí as estruturas que nós já usamos, else, if else, if, e a alternativa para uma estrutura alinhada. Então, se eu precisar fazer uma estrutura normal, daquela do tipo que só tem um teste e se der verdadeiro faz uma coisa, se der falso faz outra, esquece o switch. Você vai continuar usando if else. Consequentemente, não serve o switch. Para que serve o switch? Quando você tem uma estrutura onde tem vários testes simples, tá? Então, não serve também aqueles testes composto, teste com maior, menor, diferente. Não, são testes simples de igualdade. Então, é para uma situação mais específica, onde eu preciso fazer uma série de testes, tá bom? Então, aí eu vou usar o switch. Por exemplo, imagine um menu com várias opções ou botões. Se tiver 5 opções, um if teria que encadear 4 vezes. Com o switch, nós conseguimos fazer uma estrutura um pouco mais simplificada, mas é opcional. Aqui tem o sintaxe do switch. Como é que eu escrevo switch? Então, olha só, eu vou pegar aqui a canetinha para a gente marcar. Então tá aqui, ó, a palavra reservada switch. Aí ela fica azulzinha. Aqui dentro você coloca um parênteses e uma variável. Essa variável pode ser inteiro, pode ser string, pode ser double e aí sim por diante. Então aqui é o nome da variável. Essa variável vai ser usada para teste. Então, aí eu abro a estrutura aqui, ó, o bloco, e fecho ele aqui, ó. Tá vendo? Então, o switch é tudo isso aqui. Aí dentro do switch eu tenho os testes, chamados case. Então eu tenho aqui, ó, como provavelmente essa variável é um inteiro, então eu posso testar case 1. Não é que é o primeiro caso, o segundo caso, o terceiro caso. Aqui é o valor que eu estou testando. No caso, eu estou testando se o valor que está na variável é 1, se o valor que está na variável é 2, se o valor que está na variável é 3 e assim por diante. Tá? Isso aqui é só uma sintaxe, tá? Então eu posso fazer de formas diferentes.
Então, a palavra case também é reservada. Eu tenho que colocar o valor que eu quero testar. Se for um string, por exemplo, estaria entre aspas aqui, né? Mas não é um string. E depois tem esses dois pontinhos aqui, ó. Não confunda com ponto e vírgula. Aqui é dois pontinhos e não é dois pontinhos assim, ó. É dois pontinhos do tipo de terminação de frase, tá? Aí você vai colocar o código aqui e a palavra reservada break com ponto e vírgula para ele dar um break no bloquinho caso for um e assim por diante. Essa palavra default vou até explicar aqui, ó, mas também é uma possibilidade de usar ela, né, default, caso você queira fazer um teste a mais, aliás, caso você queira um resultado para casos negativos, né? Ou seja, vou explicar melhor agora aqui. Observações, então, como eu disse, a variável pode ser string, int, double, bool, e vai naquele entre parênteses ali. Os testes que aparecem após a palavra case devem ser compatíveis com o tipo. Então, se for string, não poderia ser um valor assim, teria que estar entre as pinhas. Se for inteiro, aí vale. Se for double, teria que ter ponto alguma coisa, e assim por diante, tá bom? Então essa aqui é a ideia do case. Muito bem. A palavra default pode ser usada opcionalmente, caso o teste deva fazer algo, se nenhuma das alternativas for verdadeira. Então o default, na verdade, esse default aqui, é o caso contrário. Caso for 1, faça isso. Caso for 2, faça isso. Caso for 3, faça isso. Caso não seja nenhum, nem 2, nem 3, faça o default. O default é o caso contrário, tá? Então essa aqui é a ideia. Seria tipo o else da estrutura if-else. Né? O teste em switch sempre serão comparações de igualdade. Então é um teste simples. Aqui tem um exemplo. Olha lá. Esse exemplo eu estou usando if-else só para fazer uma comparação, tá? Então veja só. Eu fiz um menuzinho aqui, ó, int op. E estou pedindo que isso aqui vai aparecer. Ó, pessoal, esse /n aqui, ó, é um código que eu uso dentro de string para pular linha, tá? Barra contrário. Então é digite, pula linha. 1 para ver saldo, 2 para desconto, depósito, 3 para saque, 4 para cancelar. Aí o usuário digita um número e ele guarda dentro da variável op. E aí eu vou testando com if, ó. Se op é igual a 1, faça tal coisa. Se op é igual a 2, else if, faça tal coisa. Else if 3, faça tal coisa. Else if 4, faça tal coisa. Caso contrário, else, operação inexistente. Então a mesma coisa que eu fiz aqui, eu posso fazer com switch e fica um pouquinho mais simplificado, tá? Então tá aqui, ó, mesma coisa, esse início aqui, só aqui que muda. Então aqui eu estou usando o op é uma variável inteiro, então se ele digitou 1, ele vai fazer um algoritmo para ver o saldo. Se ele digitou 2, vai fazer um algoritmo para depositar. Se ele digitou 3, vai fazer um algoritmo para sacar. Se ele digitou 4, algoritmo para cancelar. E se ele digitou 18, 345, qualquer número que não tem nada a ver, ele vai cair no default. E default ele vai dizer operação inexistente. Tá? Legal, né? Então, essa é uma nova alternativa que vocês têm aí para usar, caso vocês queiram fazer uma estrutura onde você tem que fazer um teste um por vez. É muito comum usar switch em programação para automação. Por quê? Porque digamos que você cria lá um painel com botões. Você aperta o botão. Se você apertar tal botão, ele vai fazer uma coisa. Se você apertar outro, você vai fazer outra. Então, esse tipo de situação é muito comum de usar e é provável que você até use mesmo switch em programação para automação, tá bom? Continuando, mais uma estrutura. Depois a gente vê exemplos. Estrutura while agora. Ou melhor, estrutura do while. Não é a estrutura do while, é a estrutura do while. Ficou meio esquisito aqui, né? Mas isso aqui tudo é uma coisa só, tá? Estrutura do while. Bom, a gente já aprendeu while, que quer dizer enquanto. Agora a gente vai usar um tal de do while, que é faça enquanto. Então, qual que é a ideia? A mesma ideia do while. A diferença está na posição do teste para que o bloco se repita. Quando você usava while, o teste fica no início. O while, o teste fica antes de abrir o bloco de repetição. Isso significa que ele primeiro testa e depois executa o que está dentro do bloco.
a gente até fala assim, ó, primeiro testa, depois executa. Quer dizer, primeiro ele faz uma pergunta, depois ele executa. Imagine um policial que primeiro pergunta se o ladrão está roubando mesmo, para depois dar um tiro nele. Brincadeira, tá? Então, primeiro pergunta, depois faz o teste. Aliás, primeiro faz o teste, depois executa. Agora, o do while é o contrário. Então, em do while, o bloco primeiro é executado, depois o teste é feito para ver se vai repetir de novo. Então, a ideia é só de teste que é diferente. O resto é tudo igual. O jeito de fazer o teste, o jeito que repete, tudo igual, tá? Então, o do while é tipo um policial que vê um ladrão, dá uns tiros e depois pergunta se ele estava roubando. Mais uma vez, brincadeira, tá? Então, brincadeira, mas é verdade, é isso aí mesmo. Primeiro executa, depois faz o teste. Como assim? Então vamos ver aqui, ó. Primeiro vamos ver a sintaxe do while. Engraçado que ficou aqui, né? Mas tudo bem. Sintaxe do while. Então tá aqui, ó. Do, a palavra do em inglês, faça. Aí abre o bloco. Aí o código vai dentro, fecha o bloco e depois vem a palavra while e o teste, que antigamente no while estava aqui no começo. E note que essa estrutura, ele vai um ponto e vírgula no final. É uma das poucas estruturas de repetição, condicional, etc., que tem um ponto e vírgula no final. Então não se confunda. Aqui tem um ponto e vírgula no final. Vamos ver um exemplo? Então esse exemplo está com while normal, não é do while, tá? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pedindo para rodar, o contador começa a 0. Estou pedindo para rodar até 10, ou até 9 no caso, né? Menor que 10 até 9. Aí o que ele faz? Ele pede para o usuário digitar o número, o usuário digita e guarda na variável número, aí ele soma com o número anterior e vai somando. Então no final o resultado vai ser a soma de todos os 10 números que vão ser digitados, porque começa do 0. Então vai de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele vai fazer o contador, porque aqui, ó, essa linha indica que o contador está andando de 1 em 1 para frente. Então ele começa valendo 0, depois ele vai para 1, 2, 3, 4 e assim por diante. No final ele mostra a soma e para a tela. Tá? Então esse é um programa que já foi feito antes, usando while. Vamos ver como ele ficaria com o do while. Ah lá, do while. Então agora o do começa aqui. E aí ele já começa fazendo o bloco. Ele não pergunta se é para repetir. Embora nesse caso aqui, ó, ele sempre vai começar com a resposta sim, então ele repete. Então o efeito praticamente é o mesmo, né? Nesse caso aqui. Bom, é o mesmo código, só que o teste está no final. Então depois que ele executa isso e isso, aí sim ele vai verificar se é para fazer de novo. Se o contador for menor que 10, faz de novo, certo? E vai repetindo consecutivamente até esse teste de falso. Aí ele mostra a soma, tá? Então qual que é a vantagem, qual que é a diferença, quando que eu uso um, quando que eu uso outro? Então essa é uma pergunta interessante, while versus do while. Então, basicamente é o seguinte, quando que eu devo usar um ou outro? Essa pergunta tem que ver com se a repetição pode ter a possibilidade ou não de rodar nenhuma vez. Então, se eu precisar fazer uma repetição que talvez eu quero que não execute nenhuma vez, então eu vou usar o while. Como assim? Eu vou montar uma estrutura que eu não quero que repita nenhuma vez. Por exemplo, digamos que eu montei uma estrutura para verificar se, por exemplo, para um braço mecânico na automação, e esse braço mecânico vai pegar peças, né? Então, ele vai verificar se tem peças. Se tiver 5 peças, ele vai executar 5 vezes, certo? Então, digamos, tem uma caixa. Ah, tem caixa? Sim. Quantas peças tem na caixa? 5. Então, ele vai fazer 5 vezes o movimento de pegar a peça da caixa e colocar em outro lugar. Um exemplo. E se a caixa vier vazia? Quantas vezes ele vai ter que fazer esse movimento? 0. Então, não vai rodar nenhuma vez a repetição, entendeu? Então, para esse tipo de situação, eu uso do while ou while? Eu uso while. Por quê? Porque se eu usar do while, o cara vai lá pelo menos uma vez, vai pegar a peça que não existe, para depois ver
se ele não tem nenhuma peça mesmo para pegar, entendeu? Porque o teste é feito no final. Então, pensa bem. Nesse caso, eu uso while, tá? E quando que eu uso do while? Bom, para casos em que o valor será testado precisa ser obtido antes do teste e esse procedimento ele faz parte da repetição. Aí você pode usar do while. Não sei se deu para entender muito bem, mas vou explicar de novo. Digamos que, por exemplo, você quer que o usuário digite um número inteiro, ou melhor, um número positivo. E se ele digitar um número negativo, você vai pedir para ele digitar um positivo de novo. Se ele digitar um negativo, você vai pedir para ele digitar um positivo de novo. Power on. Opa, quieto aí. Então, isso aí vai repetir, mas para repetir, quantas vezes for necessário, mas para repetir, eu preciso saber qual é o número. Mas o pedido para o usuário digitar um número faz parte da repetição. Então, nesse caso, eu preciso usar o do while. Por quê? Porque se ele não digitou nenhum número ainda, como é que eu vou testar se o número que ele digitou é positivo? Né? Faz sentido. Então, nesse caso, do while. Use do while. Beleza? Bom, e uma última estrutura que nós vamos ver aqui agora é a estrutura for. Que estrutura é essa? Também é de repetição. Então, uma outra estrutura de repetição usada para repetições que utilizam testes numéricos e passos. Ou seja, repetições que rodam N vezes. Então, quando eu sei quantas vezes vai rodar uma repetição, ou a repetição ela é baseada em números, eu tenho um controle numérico para a repetição, né? Então, eu posso usar for. Porque o for ele dá uma abreviada na maneira como eu uso a repetição. A estrutura for é interessante, pois ela comprime tudo o que uma repetição numérica precisa em uma única linha. Quer dizer, eu preciso, para fazer uma repetição numérica, uma variável de controle, eu preciso inicializar essa variável com um valor, eu preciso criar uma regra de parada, ou seja, enquanto for menor que tal, enquanto for maior que tal, e eu preciso também dizer para ele se ele vai ir de 1 em 1, 2 em 2, assim por diante, que é o que eu fazia, isso aí em lugares separados como o while ou do while, tá? A gente chama esse passo também de incremento ou decremento, que é o count mais mais, contador mais mais, i mais mais, x mais mais, assim por diante, ou menos menos, etc e tal. Então, como é que eu escrevo um for? Olha, ele é declarado com 3 pedaços. Perceba que ele é um pouquinho diferente dos outros. Então começa assim, ó, for, e aqui, ó, essa é a primeira parte. Aqui eu posso declarar uma variável. Inclusive, ele aceita que eu declare variável diretamente aqui. Então essa variável não precisa ser declarada antes e assim por diante. Eu declaro uma variável de controle e coloco um valor inicial para ele. Já atribuo um valor aqui, ó. Quero que comece do 1, do 0 e assim por diante. A segunda parte, essa é a primeira parte. As partes são separadas por ponto e vírgula, tá? Ó, presta atenção nisso aqui, ó, ponto e vírgula. A segunda parte, ele equivale ao que vai dentro do while, é o teste de parada. Então, no while não vai um teste? Então é a mesma coisa, o for aqui, o teste fica aqui. É o mesmo tipo de teste que eu faria se fosse um while. Um teste do tipo comparação. Pode ser até um teste composto. Então essa é a segunda parte do for. Mais uma separação por ponto e vírgula. E a terceira parte. A terceira parte é o passo. Esse passo aqui, eu vou pegar essa mesma variável que eu declarei aqui, essa mesma variável que eu usei aqui para fazer o teste, e vou dizer se ela vai andar para frente, se ela vai andar para trás, se eu vou multiplicar ela, o que eu vou fazer com ela? Ela tem que mudar de valor, entendeu? É aqui que eu determino qual é o valor que ele vai mudar. Aí eu declaro o bloquinho e coloco o código que vai se repetir aqui. O código fica mais simples aqui, porque eu não preciso me preocupar com o passo, essas coisas todas que vão acontecer aqui. Quer ver só? Olha o exemplo anterior, agora feito em for. Então a mesma coisa, só que olha que interessante. A variável de controle, count, foi declarada dentro da estrutura inicializada aqui, ó. Então eu declarei e inicializei com 0. Isso executa só uma vez, na primeira vez que o for é executado. Certo? Opa, ali. Bom, outra coisa interessante também. Eita! O incremento é feito dentro da estrutura. Tá aqui, ó. E ele é realizado após o final do bloco.
Então o que vai acontecer? O for vai começar aqui, vai colocar 0 no count, aí ele vai testar. Count é menor que 10? Sim, então ele entra aqui. Não faz o incremento. Aí ele executa essa linha, aí ele executa essa linha, aí ele executa essa linha. Aí termina o bloco. Quando terminar o bloco aqui, aí que ele vem para o incremento ou o decremento. Então nesse caso o count vai para 1. Aí ele volta aqui e faz o teste novamente. Aqui não, aqui ele não vai mais porque isso é uma vez. Aí ele faz o teste novamente. Count é menor que 10? É. Então ele entra de novo, executa de novo os 3 códigos, volta para o contador, soma mais 1, testa e volta para cá. E assim por diante. Então ele vai rodar isso até esse contador, até esse valor aqui ficar falso. Enquanto for verdadeiro, ele roda. Certo? Então essa é o for. Veja que parece complicado, mas ele simplifica muita coisa. Tá bom? Então é isso aí. Bom, chegamos ao fim do conteúdo mesmo. Agora a gente precisa treinar a usar essas 3 estruturas aí. Então eu preparei 3 exercícios aqui pra gente treinar. Deixa eu ver aqui. Isso. Então vamos tentar ser bem rápido e fazer esses exercícios aqui. Vamos lá. Os exercícios são sobre switch, do e while. Primeiro exercício. Usando o switch, faça uma pesquisa com o usuário sobre as aulas de programação. Deve haver 4 opções para ele escolher: A, B, C ou D. O usuário irá digitar A se ele acha que as aulas são excelentes, B para boa, C para regular, D para péssimas. Qualquer outra letra será uma resposta inválida. Então, como é que eu faço isso? Então, eu vou partir aqui para o Visual Studio e vamos lá. Como é que eu faço isso? Opa, apaguei coisa mais aqui. Eu faço isso da seguinte maneira. Primeiro, eu preciso de uma variável. No caso, ele não vai digitar A, B, C, ou D. Então eu preciso de uma variável de que tipo? String. Vou chamar de resposta. Resposta. É o que ele vai dar. Resposta aqui pergunta. Então vamos colocar pergunta. Console.writeLine. Como estão as aulas? Tá difícil aqui. De programação. Como estão as aulas de programação? Calma que não acabou ainda. Eu tenho que dar as opções para ele. Console.writeLine. Aí eu vou colocar aqui, ó. A. Excelente. Excelente. Vou dar uma copiadinha aqui de leve. Pode usar também aquele /n, tá? Que eu mostrei no exercício lá. B. Boa. Tá no mesmo. C. Regular. D. Péssimo. Não é nem ruim, é péssimo. Muito bem, então vai aparecer isso aqui para ele e aí ele tem que dar resposta e eu uso a variável resposta para guardar. Resposta igual a console.readline. Beleza, já tenho a resposta. Não sei se ele digitou A, B, C ou D ou se ele digitou certo. Teria que ser em maiúsculo, né? Então o que eu faço? Eu vou testar com switch. Então, ó, switch. Aqui dentro do switch, qual é a variável que eu vou testar? Resposta. Ah, começou o bloco. O que o usuário pode digitar? Então eu coloco aqui os valores que talvez ele tenha que digitar. Por exemplo, caso ele digite A, entre aspas, porque é string, 2 pontinhos, ele vai fazer o quê? Eu vou colocar aqui, ó, ele vai escrever na tela. Opa. Ele
ele vai escrever na tela: você avaliou excelência. Não esqueça da palavrinha reservada break. Tá? Aí, como nessa vida nada se cria, tanto tudo se copia, vou copiar isso aqui e vou só mudar aqui, ó. Caso ele digite B, então você avaliou. Bom, boa. Caso for C, você avaliou regular. E caso for D, você avaliou péssimo. Péssima. Beleza. Essas mensagens vão aparecer na tela. Só que, e se o usuário digitou uma coisa louca aí? Então eu coloco aqui default. Caso o usuário digite uma coisa maluca, o que eu faço? Console.writeLine, opção, ou resposta, né? Resposta inválida. Então vai que ele digita banana, goiaba, resposta inválida. Também tem break aqui, break. Pronto, essa é a estrutura switch. Eu só preciso colocar um console para read key para ele dar uma parada na tela. Tá aí, ó. Esse é o código. Então vamos dar um play aqui e ver o que acontece. Ah lá, como estão as aulas de programação? Ah, acho que tá boa. B. Você avaliou boa. Pronto, acabou o programa. Se eu digitasse uma coisa maluca aqui, como estão as aulas de programação? Ah, L. Resposta inválida. E assim por diante. Certo? Perfeito? Muito bem. Espero que vocês tenham acompanhado aí esse exercício. Tá? Vamos ver aqui agora um outro. Rapidão, rapidash. Exercício 1, aqui está a resolução que eu acabei de fazer. Exercício 2. Faça um programa usando do while, que o usuário deve digitar números até a soma ultrapassar 200. Então ele vai digitando. Pode ser que ele digite o primeiro e já passe de 200. Mas pelo menos um número ele tem que digitar. Por isso que a gente vai usar o do while. Então vamos lá. Vamos fazer esse exercício aí. Então, vamos lá para o Visual Studio. Tô aproveitando fazer aqui mesmo para ir mais rápido, tá? Tô pago tudo aqui, começa tudo de novo. Ah lá, então vamos lá. Int valor, o valor que o cara vai digitar, ou número, sei lá. E eu preciso de soma também, né? Preciso de um valor e de uma soma. Bom, tudo isso vai ter que estar dentro do while, porque eu quero que ele continue digitando até que vai dando a mensagem. Então, do, ele faz o que? Console.writeLine, digite um número. Aí eu leio o número usando o valor, igual a int.parse console.readline. Vocês estão ficando careca já de fazer isso. E aí, aqui eu faço a soma. Soma mais igual valor. Quando ele vai somando, né? Porque a soma eu preciso que ele não pare de somar. Aí, aqui que vem o while, ó. While. Quando que ele vai repetir? Quando que eu quero que essas três linhas se repitam? Aqui eu preciso só colocar um igual a zero aqui para inicializar, tá? Eu quero que se repita isso aqui quando a soma, enquanto a soma for menor que 200.
ou igual, né? Porque eu quero que ultrapasse 200. Então, enquanto a soma for menor ou igual a 200, faz de novo, tá? É isso que eu quero que faça. Vamos ver se funciona? Ó. Digite o número 45, digite o número 67, digite o número 45, digite o número 67, parou. Provavelmente passou de 200. Eu não estou enxergando, por isso eu vou colocar aqui, ó, aqui um console.writeLine e vou colocar aqui a soma para eu saber quanto que está dando a soma. Aí fica mais fácil para eu enxergar. Então, ó, digite o número 34, 45, ó, 79, 67, 146, 23, 169, 67, vai passar. Fechou. Certo? Então ficou assim o código. Bonitinho. Dá uma boa olhada aí. E esse foi o segundo exercício, tá? Certo? Então tá lá. Vamos lá. Principal. Não. Aqui. Tá aí a resolução. Aqui tem um erro, né? Ó, tá errado, tá? Só corrigindo aqui. Menor. Eita! Menor ou igual 200, tá? Então aqui tá ao contrário, mas é a resolução. E finalmente o terceiro exercício. Usando for agora, faça um programa que vai mostrar a tabuada do número digitado pelo usuário. Então o usuário escolhe um número e ele, usando for, monta a tabuada. Vamos lá, rapidão, sem perder tempo. Então vamos direto para o Visual Studio aqui. Então vamos lá. Primeiro, eu preciso de uma variável chamada valor. Número, né? Vou colocar número. Num de número. Pronto. Aí eu peço para ele digitar o número. Ponto writeLine. Digite o número, ou falar assim, qual a tabuada, ou melhor, a tabuada de qual número? De que número você quer? A tabuada de que número você quer? Num igual a int.parse console.readline. Pronto, a tabuada do número tal o cara já digitou. Agora eu vou fazer a tabuada. Vou fazer a tabuada for. Olha que legal, ó. For, eu vou criar uma variável que eu vou usar aqui, ó. Então eu coloco aqui count, de contador. Então ele vai contar a partir de que número? Tabuada não precisa colocar 0, né? Tipo, tabuada do 5, 5 vezes 0, 5 vezes 1, 5 vezes 2. Vamos começar do 1. Então coloco aqui, ó. Porque daí ele vai fazer a tabuada do número vezes o contador. Então ele vai começar pelo número vezes 1. E a tabuada vai até que número? Até o 10. Então eu preciso colocar aqui, ó, count menor ou igual a 10. E eu preciso que esse contador saia do 1 vai para o 2, saia do 2 vai para o 3 e assim por diante. Então eu coloco count mais, que daí ele anda de 1 em 1. Pronto, montei a estrutura. Agora é só escrever na tela. Console.writeLine. O que ele vai escrever na tela? O número mais um bagulho escrito X para parecer que ele está multiplicando, mais o contador. Eu não estou somando não, tá? Eu só estou escrevendo tipo 5 vezes 1, 5 vezes 2. Mais, aí sim, agora vai aparecer aqui a conta. Então a conta, posso até criar uma variável aqui. Conta é igual a num vezes count. E isso vai repetir a cada rodada. Então ele vai fazer isso aqui, mais isso aqui,
Aí eu quero colocar um igualzinho aqui para ficar bonitinho, ó. Igualzinho, mais conta. Parece meio complicado isso aqui, mas não é. Tá? E no final eu paro a tela. Console.readKey. O que ele está fazendo aqui? Está rodando o contador do 1 até o 10. Porque ele soma mais 1, vai do 1 até o 10. E aqui ele faz uma conta do número vezes o contador. Então, na primeira vez vai ser o número que eu digitei vezes 1, vezes 2, vezes 3, vezes 4, assim por diante. E aqui ele monta, para ficar bonitinho na tela, ele monta o número vezes o contador é igual a... Certo? Então, isso aqui é valores literais. Então, vamos ver se dá resultado. Vamos ver. Quero a tabela dos 5. Ah lá. Oh, que bonitinho. O legal é que dá para fazer a tabela de qualquer número. Quero a tabela do 256. Ah lá, essa é a tabela do 256. É isso aí. Perfect. Então aí está o código. Certo? Então, aqui está o código novamente, a resolução. Pessoal, chegamos ao fim então desta aula. Vimos então o básico de programação até agora. Aprendemos a aplicar isso na programação normal, mas nós precisamos de mais coisas que ainda nós não vimos, mas nós vamos fazer isso alternando com outro tipo de conteúdo. Então nós vamos dar uma pausa um pouco no conteúdo específico de programação para falar de um outro tema, que é portas de comunicação do PC e como programá-las, porque a gente quer fazer PC se comunicar com um dispositivo externo. Então nas próximas aulas tem uma teoria aí de como fazer isso, um pouquinho de prática também. Então vamos acompanhar. Por hora nós vamos ficando por aqui. Agradeço então a todos vocês pela atenção e pela disposição, né? Valeu aí por prestar atenção nesta aula e espero que vocês tenham aprendido e tenham aproveitado bem o conteúdo. Valeu, até a próxima aula. Hasta la vista!